Só um minuto. Amém. Muito Amém. bem, muito bem. Muito obrigado a presença de cada um. Que Deus abençoe grandemente a todos. Estamos aqui mais uma vez para uma aula de conteúdos. E nesse momento vamos ouvir o pastor Wilson, que vai orar por nós para dar continuidade nesse nosso encontro. Amém. Uma boa noite, na paz do Senhor a todos. Então, através dessa sala virtual, eu creio em nome de Jesus que estamos reunidos em um só propósito, para buscar a presença de Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo do Senhor, para que juntos nós podemos ligar nossas mentes ao trono da graça do Senhor e buscar entendimento e sabedoria. E peço também, em nome de Jesus, as bênçãos de Deus sobre cada ouvinte, sobre cada pessoa que está participando, e creio no Senhor que essa reunião será muito importante, muito gratificante para cada um de nós, que nós podemos aprender um pouco com esse tema, o medo. Em nome de Jesus, eu peço na intercessão nesse momento pelo presbítero Dilson, que o Senhor o abençoe, o capacite, que ele tenha entendimento e sabedoria no Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus, para ministrar essa reunião. Deus maravilhoso, nesse momento eu clamo a Ti, Senhor, fica conosco, opera maravilha em nosso meio, Senhor, unge-nos com óleo da fé, Senhor meu Deus, e que essa reunião seja gratificante para nós, Senhor. Eu creio que podemos dar continuidade nesse momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Olha aí, chegou reforço. Irmã Eliene, é a Eliene de Aracaju? Agora que eu vi que estava desligada a câmera e o microfone. Boa noite, Pai do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. A senhora nem saiu na foto hoje. Eu estava com a câmera desligada. Que maravilha. A senhora está vendo na já, tela aí o irmão Washington, lá de Ceará, e o pastor Wilson, também aqui de Roraima, tá bom? já Sejam tirou todos a foto. bem-vindos. Muito obrigado. Nós vamos, assim, sem muitas delongas, dar continuidade. E tem o guerreiro ali, o secretário do irmão Washington. Como é o nome do guerreiro aí, o escudeiro? João Miguel. João Miguel, nome forte. Uma salva de palmas para o João Miguel aí, ó. Não é nem todo dia que a gente vê um pequeno empreendedor aqui junto com a gente. Segura teu velho aí, João Miguel, para ele não ficar com medo aí, que nós vamos tratar de medo. Hoje vai ser uma aula de terror. E segurar o pé dele inchou. Ele é corajoso, né? Ora, Ora, se é não. demais. Ora, se não, olha aí. Bom, meus queridos, olha aí. A nossa aula hoje ela não tem slides, tá? Não tem nenhum slide, é só um bate-papo aqui. Ela pretende ser uma aula rápida. Eu só fiz algumas anotações aqui, tanto no meu caderno, quanto aqui no meu bloco de notas, para a gente falar um pouco sobre isso que às vezes cria algum tipo de pânico, né? Nesse momento, eu faço um agradecimento a Deus e ao pastor Ezé, que é sempre um incentivador para eu falar sobre o medo. Eu não sei por causa de que ele diz ele que ele se sente encorajado quando eu falo sobre o medo. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu gosto de lembrar que medo é um sistema de defesa que nós temos. Todos nós temos algum tipo de medo. E se não fosse o medo, nós correríamos alguns riscos assim muito desnecessários. Por exemplo, atravessar uma rua, olhar para um lado, olhar para o outro e fazer aquele ensaio assim da velocidade que a gente vai atravessar a rua, é uma manifestação do medo. Medo de ser atropelado, medo de não conseguir atravessar a rua antes do carro passar. Medo de altura. Eu trabalho, os irmãos aqui de Boa Vista sabem que eu trabalho na rede de transmissão aqui na concessionária, e vez por outra eu estou trabalhando aí a 30 metros de altura, 40 metros de altura, 15 metros, 11 metros é assim, fichinha para nós. Mas se perguntar para mim assim, e o senhor vai sem medo? Não, eu vou com medo. Eu sei que o negócio é perigoso, entendeu? Eu sei que eu estou trabalhando lá com 13.800 volts, com 34 mil volts, com 69 mil volts, bem pertinho de mim. Eu não trabalho em linha viva.
mas eu sei que esses níveis de tensão estão muito perto de mim. Na hora de atravessar um rio, ou de canoa, ou nadando, ou na balsa, a gente sabe que o rio é fundo e que pode naufragar a embarcação e que pode acontecer o pior. Na hora de entrar no avião e tal, a felicidade que temos de ser um brasileiro que inventou esse aparelho, essa máquina maravilhosa, que ainda é o meio de transporte mais seguro. Mas se aquele negócio der uma pane lá no alto, não tem como fazer um pit stop para consertar. Vai vir até no chão e pronto. Raramente se salva alguém. Então, todos esses sentimentos que exprimem cuidado na nossa vida, eles têm origem no medo, né? Então, assim, o medo dentro de uma certa dose, dentro de um certo limite, ele é um sistema de defesa para nós. Nós não podemos paralisar em função do medo. Nós temos que usar ele como uma ferramenta de defesa e vai ter momento que a gente vai ter que fazer as coisas mesmo com medo. Quanto mais na vida do empreendedor, né? Falar um pouquinho do empreendedor. Quantas vezes a gente fica com medo de fazer aquele investimento, com medo de participar daquele treinamento, com medo de comprar aquele produto. Será que vai ter saída? Eita, da outra vez saiu bem esse produto, mas e agora? Vai sair bem de novo? Né? Enfim, o medo nessa área, em todas as áreas da vida, na verdade, ele tem sim os seus benefícios. O que a gente precisa fazer um paralelo nesse momento é com os medos crônicos. Os medos crônicos são aqueles medos que realmente te param, que te paralisam, que fazem você deixar de sonhar, que fazem você deixar de orar, que fazem às vezes até a gente murmurar. Pastor Wilson falou muito ontem sobre isso, né, Pastor Wilson? De ao invés de murmurar, que a gente esteja agradecendo. Nem sempre a vida vai estar fácil. A vida vai querer bater, quando ela bate com força. Ela deixa alguns hematomas, ela traz alguns medos. Quando temos nossos filhos crescendo, indo para a escola, sabemos a rotina dos nossos filhos, temos aquele medo. Onde será que está? Atrasou 5 minutos, a gente já fica preocupado. O que será que houve? Isso é um sentimento de medo, não é só preocupação. Mas quando ele traz consigo esse cuidado, ele é bom, ele é louvável. Se imagine nesse momento um pouquinho se você não tivesse medo de nada. Não seria nada legal se você não tivesse medo de nada. Então, cada um de nós temos algum tipo de medo. E eu tenho falado bastante isso porque isso me impactou bastante. Uma das coisas que o GPS precisa saber para nos levar para o lugar onde a gente quer ir é onde nós estamos. Se a gente não informar para ele onde que a gente está, se tiver desligado lá o aplicativo de localização, por exemplo, ele não consegue conduzir você para onde você quer ir. Ou seja, a primeira coisa que o GPS, os aplicativos de localização precisam saber para te orientar em uma rota é saber onde você está. Nessa dinâmica da fé, do medo, do empreendedorismo, seja lá o que a gente quer para o futuro, o interessante é saber onde nós estamos agora. Então, nessa situação do medo, se porventura tiver algum medo crônico, algum medo paralisante, algum medo te parando, você precisa buscar algum tipo de ajuda, com um pastor, com um psicólogo, com um parente, com alguém que te encoraje a vencer esse medo. Veja, eu não estou falando aqui de medo de barata, por exemplo. E tem gente que tem medo de barata. Quem aí conhece alguém que tenha medo de barata? Eu tenho uma irmã que tem medo de sapo. A senhora tem medo de sapo ou de barata, irmã Helene? Está desligado. Eu não tenho medo nem de sapo, nem de barata, né? Eu não Eu liguei tenho medo de... agora. Eu não tenho medo nem de sapo, nem de barata, até porque eu já morei assim no interior e a gente via aqueles sapos gigantes todos da noite, que aparecia aquele sapo. Mas barata, eu tenho nojo de barata.
Pois sim, eu tive a felicidade, Nojo. eu já me deu algumas alegrias, algumas felicidades nessa vida, e uma delas foi conhecer as cataratas do Iguaçu, lá em Foz do Iguaçu, lá da Argentina, tal. E aí lá no Parque das Aves, quem já foi lá, ou quem tem notícia de que existe lá o Parque das Aves, muito O bonito em pastor Foz do Nilton Iguaçu. apareceu agora. A imagem do senhor tinha sumido. Voltou. Não sei o que houve, eu acho que eu estou muito bonito hoje, a tela não deu conta de me capturar. Aí o que eu quero dizer, eu estava lá no Parque das Aves e tem um lago lá que tem uns sapos de escultura lá por perto, e eu caí na besteira de tirar uma foto perto de um sapo daquele e mandar para minha irmã. Rapaz, eu quase tive que pagar um celular de presente para ela, porque na hora que ela abriu a foto, ela jogou o celular lá longe, de tanto medo. Então, assim, ó, frente ao medo, eu vou, para nós passar para o próximo item, eu vou dizer aqui que tem três reações que são praticamente padrão em todo ser humano. Uma delas é o enfrentamento. Se assustou, caiu para cima, tentou resolver a bronca. A outra dela é paralisar, se estremecer, entendeu? E às vezes vem o desmaio, vem a falência, vem a necessidade do socorro. E a outra reação do medo é a fuga. Pernas para que te quero. Medo de cachorro, por exemplo. Quem tem medo de cachorro, quando vê o cachorro se aproximando assim, levantando a orelha, abanando o rabo, já saiu na carreira. Ou seja, é o medo que imprimiu a fuga. De Tá tudo cachorro, bem? tenho Tá medo. tudo certo? Então, frente ao medo, via de regra, o ser humano tem essas três reações: ou o enfrentamento, ou a paralisia, ou então a fuga. Eu considero que esse da paralisia é o mais crítico, é o mais crônico. Então, nesse momento, assim, eu quero que você se avalie, não precisa me dizer nada, mas se você tem, por exemplo, algum medo crônico hoje, talvez o medo da despedida de um ente querido, o medo de uma rebeldia, o medo de não pagar a conta no final do mês, o medo de ter a água cortada, a energia cortada, o medo de não conseguir pagar a prestação do carro. Talvez esses medos sejam os medos assim mais presentes na vida hoje, mas eu quero te encorajar a você não paralisar, a você não deixar de fazer aquilo que precisa ser feito, sabe? Tenha, acima de tudo, fé em Deus, fé na tua consciência, fé nesse Deus maravilhoso que nós servimos, o Deus da provisão, e não deixa o medo te paralisar, tá bom? E quando ele não tiver muito crônico, quando ele não tiver muito forte, tiver com medo, vai com medo mesmo. Muitas vezes a tua vitória está nessa atitude de você vencer aquele medinho, de você sentir aquele friozinho na barriga, de sentir aquela perna tremendo assim e tal, mas aquele tremor vai passar, a confiança vai vir, você vai conseguir vencer, porque o Senhor é contigo acima de tudo. Então, não se deixa Amém. paralisar por crises econômicas, por pandemia, por viroses, por coisas desse tipo, por falta de fé, por falta de esperança. Não deixe, em nome de Jesus, o medo te paralisar. Valeu? Valeu. Amém. Podemos passar para o próximo item? Amém. Sim. Amém. Qual é o próximo item que nós anotamos para falar? Quem lembra? Quem olhou lá no post que o Felipe fez lá, bem bonito. Me deixou até bonito lá no post, o Felipe. É o estilo de vida. Estilo de vida. O que é o estilo de vida? E aí, sobre o estilo de vida, tem um negócio bem interessante que os especialistas estão dizendo muito, e eu acompanho alguns deles, né? Eu acompanho desses especialistas da questão do comportamento humano, e tem alguns deles que eu respeito muito, por exemplo, Augusto Cury e Paulo Vieira. Eu respeito muito esses dois homens, Marcos Trombetta, e eles têm falado muito sobre essa questão do estilo de vida, e eles dizem uma coisa que eu começo a entender e eu começo a perceber, a avaliar que tem muito sentido.
O estilo de vida determina 80% daquilo que nós somos. Dá vontade de repetir, né? O estilo de vida determina 80% de quem nós somos. E a gente pode começar a avaliar isso, por exemplo, no campo mais presente, que é o que eu acredito que é o que nos uniu aqui nessa noite, que é a nossa fé em Jesus pela Igreja Adventista da Promessa. Vamos avaliar, então, no prisma da fé, esses 80%? O estilo de vida do irmão que não vai à igreja, não ora, não participa do jejum, não faz visita, não recebe oração, não lê a Bíblia, não canta um louvor. Como é que é o estilo de vida desse irmão no campo da fé? Oi, cara. Misericórdia. Na misericórdia, né, irmã Inês? É o estilo de vida dele. É um estilo de vida de não ler a Bíblia, de não cantar um louvor, de não ir na igreja. Às vezes é um estilo de vida de não dizimar. É o estilo de vida desse abençoado. Ou seja, a fé desse abençoado, dessa abençoada, está onde? Lá embaixo. Uma outra situação do estilo de vida, que eu tenho certeza que isso não acontece na igreja que você congrega e nem acontece na igreja onde eu congrego aqui em Boa Vista também, e nem nas outras igrejas daqui de Roraima. Isso que eu vou falar agora só são de outras igrejas que eu nem sei onde é só ouvir falar. Que é Tomara. inerente do ser humano. É fofoca. É um Misericórdia. estilo de vida. É ou não é um estilo de vida? O diz que me disse, o tal do ouvi dizer, andaram dizendo por aí. Mas quem foi que disse? Onde é que está o pai dessa conversa que não aparece? Né? O diabo. É o que, irmã Eliane? O pai dessa história toda aí, né? Da quem inventou É, o diabo, né? quem inventou essa danada dessa história? Né? Então, o que é isso? Estilo de vida. Né? Então, vamos olhar o contrário de tudo isso. A gente olhou os pontos negativos, né? Estilos de vida ruins. Tá Vamos ruim a olhar, internet. vamos olhar pelo outro lado. E eu gosto muito de dizer isso, que todas as coisas têm dois lados, certo? Ó, vamos rapidamente aqui, dois lados das coisas. Subindo, Descendo. respondam para mim. Subindo, E descendo. dentro, Dentro, fora. De fora. feio, Bonito. Bonito, rico, Pobre. e por aí afora, todas as coisas têm dois lados. Então, vamos olhar o outro lado disso que nós acabamos de falar agora. Vamos imaginar o estilo de vida daquele irmão que lê a Bíblia, faz o devocional, faz a oração, acorda de madrugada para orar, vai à igreja, participa dos cultos, é dizimista, é ofertante. Como é o estilo de vida desse irmão? abençoado. Com certeza dá até muito mais prazer de conversar com esse irmão, de viver com ele. É ou não é? Não, não. Ó, se não tomar banho, não vou mais levar. Tem alguns aí que, de repente, é desligar o microfone. Não, Não tomar consigo banho. identificar onde é que está tendo muito barulho, mas, se for o caso, se desligar o microfone, sai um pouco da zoada da sala. Então, a gente estava avaliando o outro lado desse irmão que a gente imaginou recentemente. Ele agora é um irmão que o estilo de vida dele é de oração, é de jejum, é de leitura da Bíblia, é de devocional, né? Ou seja, o estilo de vida desse abençoado é completamente diferente. Sim ou não? Né? E aí a gente pode avaliar, por exemplo, agora, para a gente ir fechando já esse assunto, o estilo de vida daquele abençoado, e talvez a gente conheça alguém desse jeito, que está todo dia com o foco para, no final do expediente, tomar uma cachaça, tomar uma birita, tomar uma cerveja, e no final de semana enche mais a lata ainda. Qual é o estilo de vida desse abençoado?
seja, é um estilo de vida de uma mente pequena, de uma mente pobre, mas é o estilo de vida dele, né? Mas tem outro estilo de vida também, que é o quê? O E estilo alguém que de uma alimentação saudável, de se afastar da bebedice, né? De cuidar da saúde por meio da alimentação e dos exercícios físicos. Isso também é o quê? Também é estilo de vida. A senhora estava contribuindo, irmã Eliane? não, quando o senhor falou daquele que gosta de beber, né, de final de semana encher a cara, geralmente as pessoas estão endividadas, né? O estilo de vida delas quando passa tudo aquilo ali, aí a gente vai ver realmente a pessoa que está precisando, quer dinheiro emprestado, devendo o mundo e o fundo, essas coisas todas, né? O Porque a gente estilo de escolheu essa vida vida. dessa pessoa está com problema na família, está com problema no casamento, está com problema com os filhos, é ou não é? Ou seja, é uma questão do estilo de vida. Então, nessa hora, eu concordo com os nomes que eu acabei de citar, de que o estilo de vida determina 80% de quem nós somos. Não é verdade? Então, é preciso que a gente tome cuidado com essa questão do estilo de vida, porque ele é muito determinante para todos nós. Eu coloquei na minha cola aqui alguma coisa da Organização Mundial de Saúde em relação ao estilo de vida e diz assim, ó, o estilo de vida é o conjunto de hábitos e costumes que são influenciados, modificados, encorajados ou inibidos pelo prolongamento do processo de socialização. Esses hábitos e costumes incluem o uso de substâncias tais como álcool, fumo, chá, café, hábitos dietéticos e de exercício. Ou seja, eu e você podemos e devemos escolher qual é o estilo de vida que a gente quer levar. Sim ou não? Eu e você temos, Sim, acima de tudo, o discernimento divino, o dom da graça de Deus, para nós determinar qual é o estilo de vida que nós queremos levar. E aí, uma coisa que eu gosto de falar muito tem um monte de coisa na vida que a gente não pode terceirizar, e esse daqui é um deles. O estilo de vida é teu, o estilo de vida é meu. Então, é eu quem tenho que subir no palco da vida e ser o maestro da minha vida e reger ela da melhor forma possível, da forma que eu queira regê-la. Faz sentido isso? com Chegou mais certeza. gente, Maria de Lourdes está aí com a gente, né? Seja muito bem-vinda, Deus abençoe. E aí, nessa hora, eu quero falar também mais uma vez para a questão do empreendedorismo, que também é estilo de vida estudar ou não estudar o negócio do qual eu participo. E aí tem um detalhe bem interessante que a gente trata lá na mentoria, que é a questão do aprendizado, que os americanos, depois que eles trabalham em uma área, eles estudam acerca do negócio que eles trabalham, acerca daquilo que eles já trabalham, que eles já são profissionais, cerca de 140 horas por ano. Ou seja, eu vou pegar ali a felicidade de ter conhecido o irmão Washington hoje, lá do Ceará, que tem ali a loja de roupa e de celular. Um americano que tem uma loja de roupa e de celular, ele vai estudar por ano cerca de 140 horas a respeito de roupa e de celular. Um argentino, já aqui na América Latina, um argentino vai estudar cerca de 80 horas. E aí, nessa hora, eu fico muito chateado porque nós perdemos para os argentinos nessa questão. Meio aborrecido porque nós perdemos para os argentinos. Quem sabe, quem lembra, a gente já falou isso lá na mentoria, quantas horas por ano o brasileiro costuma estudar naquilo que ele trabalha? 50, né? Eu acho que é 50 minutos. Lembrou não, Felipe? Não lembrei, não. Irmão Washington, eu acho que aí no seu microfone que está entrando muito som na sala, irmão Washington.
O brasileiro, ele tem o hábito de estudar apenas 14 horas por ano. Pouco, né? Meu Deus. Bote a mão no rosto assim, faça assim, meu Deus. Muito pouco. É por Já isso que a pensou que média. coisa feia isso? Aí por isso a gente vê tanta gente evoluindo e a gente ficando para trás. Mas olha que dica importante isso, ó. Então, você que é estudante, você que é empreendedor, qualquer área que você faça na vida, estude sobre o teu ofício. Estude sobre o teu ofício. 2, 3 horas por semana, 2, 3 horas por semana, 5 horas por semana. Eu dei uma quebrada nesse ritmo agora de um ano para cá, em função de um apoio que eu presto aqui para o meu filho, que graças a Deus começou a trabalhar, mas eu ainda tenho, graças a Deus, esse hábito, né? Ainda tenho esse estilo de vida de ler 1 hora por dia. Eu, graças a Deus, eu quase todos os dias eu consigo cumprir essa minha meta. Ela era até um ano atrás a primeira atividade que eu fazia todos os dias. Faz mais de 5 anos que eu faço isso. Eu mudei o meu horário de acordar para poder fazer isso. 1 hora por dia, sabe? E quem me conhece desde antes desses 5 anos sabe o quanto que isso me ajudou a evoluir, o quanto que isso aumentou a minha linha de conhecimento, o quanto que isso aumentou a profundidade daquilo que eu conheço hoje. Então, é uma dica que eu deixo para cada um de vocês, porque isso também é estilo de vida. Estudar também é estilo de vida. Faz sentido isso ou não? Estudar também é Sim. estilo de vida. Então, estude sobre aquilo que você quer se tornar uma referência. Se quer se tornar uma referência sobre algum assunto, estude sobre aquilo. Não tem outra forma de você se tornar uma referência a não ser você estudando sobre aquele assunto. Beleza, gente? Pode passar para o próximo tópico? Estou autorizado a Sim. passar? Beleza? Qual é o próximo tópico? Se vocês não responderem, eu vou começar a aula tudo de novo. Memória. Memórias. Muito bem, memórias. A primeira aula que eu tive sobre memória, o professor utilizou exatamente uma taça parecida com essa daqui. E eu me lembrei daquele momento que a gente é criança e que a gente já viu outras crianças e que eu escutei várias vezes dizendo isso, não sei vocês, mas eu escutei várias vezes dizendo isso. Essa criança nem fechou a moleira ainda está com a moleira aberta. Uhum. Já, pastor Wilson? Aí o meu professor Marcos Trombeta, que inclusive é gaúcho também, e eu amo esse abençoado, eu aprendi muito com ele. Ele usou a taça para exemplificar a moleira, que é a fenda que fica aqui na cabeça, que quando a gente nasce ela está aberta. Ela é aberta e depois eu estudei um pouquinho sobre a anatomia humana e entendi que é aberta mesmo. E exatamente por quê? Porque a gente não nasce com memória nenhuma. A memória vai se construindo depois que a gente nasce. E à medida que vai se construindo essa memória, a moleira vai fechando, vai fechando, vai fechando, vai fechando aos pouquinhos. E diz os estudos que essa moleira termina de se fechar lá pelos 8 anos de idade. Até lá ela já está visivelmente fechada, mas ela ainda está mais ou menos parecida com uma esponja, um pouco porosa, onde ainda adentra coisas na memória. Então, a formação da memória ela vai acontecer depois que a gente nasce. A gente não nasce com memória nenhuma. Tanto que a gente nasce sem o quê? Sem o idioma. Qual o idioma que a gente aprende a falar? Aquele que a gente vê as pessoas falando perto da gente. O que você acha que vai acontecer com uma criança que nasceu aqui no Brasil, mas por algum motivo ela foi mandada para o Japão e cresceu lá no Japão, longe dos seus pais? Qual o idioma que ela vai aprender a falar?
Vai lá, é mandarim, não é que fala lá? O japonês, né? Vai aprender a falar o japonês, o mandarim, seja lá como for, né? Ela vai aprender a falar o idioma de lá. Não importa se o pai dela, avô dela, mãe, bisavô, tataravô é brasileiro nato, raiz. Se ela não crescer aqui, ela vai aprender a falar. Se ela for para a Rússia, ela vai aprender a falar russo. Se ela for para a Alemanha, vai aprender a falar em alemão. E assim por diante. Não precisa nem ser especialista para fazer essa analogia e entender que vai ser desse jeito. É ou não é? Então, Sim. assim, isso é a formação das nossas memórias. E aí agora eu quero que você continue prestando muita atenção. Aliás, parabéns pela atenção que vocês sempre prestam nesse doidão aqui do Dilson, aqui do outro lado do meio do mundo falando com vocês. Mas a parte bem importante dessa nossa aula acontece agora, porque a formação da memória, ela vai interferir no nosso estilo de vida e vai interferir nos nossos medos. Olha que coisa interessante. E aí assim, para ficar bem fácil e bem impactante, uma criança que cresceu em um lar cheio de brigas, cheia de cigarro, cheia de cachaça, qual é a possibilidade dessa criança também se tornar desse jeito? Muito É grande, sim ou alta. não? Por Alta, quê? isso. Porque o mundo em que ela cresceu foi daquele jeito. As memórias dela registrou aquele estilo de vida. Ó, tá vendo que a gente está voltando na situação? As memórias dessa criança registrou aquele estilo de vida. E se alguma coisa acontecia na casa dessa criança, que ela via eventualmente a mãe apanhando, ou o pai levando uns tapas da mãe dele, e isso imprimia medo, essa criança também, no primeiro momento que ela vê alguém levantando a voz, o que vai vir na memória dela? Aquele medo que ela viu a mãe sentindo, que ela viu o pai sentindo, que ela viu os irmãos sentindo e que ela sentiu também. Nessa hora, é preciso a gente fazer uma reflexão muito madura, muito consciente de que tipo de memórias eu estou criando nas pessoas que estão convivendo comigo. E aí eu havia pedido a permissão para o irmão Washington, que ele apresentou ali o garoto dele, ele está na loja. João Luiz é o nome do garoto, irmão Washington? É João Luiz? João Miguel. João Miguel. João Miguel. João Miguel. Porque olha que memória maravilhosa que o irmão Washington está criando na vida do João Miguel hoje. Está criando uma memória fantástica. O João Miguel, não sei se passou o dia todo lá com ele, mas ele disse que o João Miguel ajuda ele a fechar a loja, que ele vive ali, que ele trabalha ali junto com o pai. Ele está vendo o pai trabalhando ali no empreendedorismo dele e está vendo hoje o pai participando de uma aula. Olha que memória fantástica está sendo criada na vida do João Miguel hoje. Verdade. E aí a reflexão que eu faço nessa hora é: que tipo de memória eu estou criando para as pessoas que estão perto de mim? Principalmente para meus filhos, para meus sobrinhos, para as pessoas mais jovens que estão convivendo comigo. Que tipo de memórias eu estou criando nelas? Irmão Dilson, mas e quanto às minhas memórias? Bom, quanto às tuas memórias, percebe que a gente fez assim uma rápida viagem de volta para o estilo de vida e para o medo? De repente, algum medo que você tem hoje, de repente, alguma situação que você vive hoje, alguma coisa, de repente, até meio mal resolvida, que te aborrece hoje, tem raízes lá nas tuas memórias de infância. Algum estilo de vida, algum medo crônico, alguma situação embaraçosa, pode ser que esteja lá nas tuas memórias de infância, do caminho da escola. Eu já contei outras vezes aqui em mentorias, vou aproveitar o ensejo aqui para contar bem rápido. Eu tenho uma memória de escola
que é a situação do poço. Quando eu morava na cidade de Dois Vizinhos, no estado do Paraná, o caminho para ir para a escola tinha dois caminhos. E tinha um caminho que era mais ou menos um atalho, e tinha um poço abandonado nesse caminho, e os pais das crianças que iam para a escola por aquele trajeto tinham maior medo de as crianças ir pelo caminho do atalho e cair nesse abençoado desse poço. Era um poço abandonado e fazia um certo terror na vida da gente. Diziam que uma estiagem muito grande que aconteceu, foram cavar esse poço e pegaram todas as cordas que tinha na cidade, emendaram uma na outra, emendaram uma na outra e nunca conseguiram achar água nesse abençoado desse poço. Até que choveu de novo e desistiram de terminar de cavar o poço, só que também não tamparam o poço nem fizeram uma proteção em volta dele. Então, falavam isso para a gente assim, Deus o livre que a gente passasse no caminho desse poço. A gente caminhava uns 5 quilômetros mais longe para ir para a escola, porque a gente tinha medo de passar nesse danado desse caminho. Percebe a memória que criaram na vida da gente? Para a criança é como se o poço não tivesse fim. E isso exatamente. Pois bem, aí um dia, mamãe me arrumando, assim, vestindo minha farda, me dando aquele beijinho para mim com Deus. Aí ela foi e disse assim: Ó, eu não quero que você passe pelo caminho do poço. Eu não quero saber que você está indo para a escola pelo caminho do poço. Eu disse: Não, mamãe, eu não vou, eu tenho medo de passar por lá. Eu não vou pelo caminho do poço. E de fato eu não ia, eu tinha realmente medo de ir pelo caminho do poço. Eu passei uma vez nesse caminho do poço, acompanhado de um tio meu, e que me mostrou o danado do poço lá, o tanto que era perigoso passar por lá. Então, assim, faça nesse momento uma reflexão para avaliar se de repente você tem alguma memória, alguma raiz, alguma coisa que está atrapalhando a tua vida espiritual, que está atrapalhando a tua vida de empreendedor, que está atrapalhando você ter bons hábitos de saúde na tua vida. Faz sentido isso? De repente, você convive ainda hoje com alguma semente que foi plantada lá na tua infância e que de repente não é muito legal. De repente você tem que fazer uma nova plantação, tem que plantar uma outra coisa, tem que ressignificar isso, entender de uma outra forma. Afinal de contas, você é a imagem e a semelhança de Deus e está nesse planeta para vencer e para fazer o teu melhor. Amém. Amém? E pelas tuas memórias e pelo estilo de vida e pela uma reflexão de medo, você pode muito mais do que você imagina. Você não tem ideia do quanto que essa tua mente é poderosa no sentido de virar a chave, no sentido de tomar um novo rumo, no sentido de fazer algo diferente para que você possa fazer de 2025 o melhor ano da tua vida. Ah, mas por que você está falando 2025? Porque eu estou entendendo que 2024 já está no fim. Tem pouco mais de 90 dias aí para chegar o fim de 2024. Então, vamos nos preparar com a graça e a bondade de Deus para fazer esses últimos dias de 24 ser os dias do preparo para a nossa mudança em 2025. Fazer um Tranquilo? planejamento. Nós não temos que descompartilhar a tela, né? Irmã Maria de Lourdes, a senhora fala de onde, abençoada? Abra seu microfone, sua tela, deixa a gente lhe ver, tirar um retrato, tirar uma foto para registrar esse nosso momento. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma contribuição dos meus amados que estão aqui na sala? Não, só queria dizer que a gente tem um tempo para se planejar, né, para 2025. Tem um tempo para se planejar, muito bem, tem um tempo para se planejar. Olha ali, irmã Maria de Lourdes, seja muito bem-vinda, irmã Maria de Lourdes. A senhora fala de onde, abençoada? O seu microfone está desligado.
Oh, boa noite. Obrigada, irmão. Amém. Tá? Tudo Ah, a tranquilo, senhora fala graças de a São Luís da Deus. Nauá, né, abençoada? É isso? Oi? A senhora está falando de São Luís da Nauá? Isso, São Luís da Noá, isso Muito mesmo. bem. Como está o nosso querido São Luís da Nauá? Como está seu Avelino? Está tudo bem por aí? O Avelino tá bem, graças a Deus. Tá tudo bem. Muito Faz uma sol, luz para muito foto aí, todo frio. mundo. Deixa eu tirar uma foto aí para nós. Sorri, Pronto. respira fundo. Cadê o João? Isso, João. Olha lá o João, rapaz. Ei, foto maravilhosa essa abençoada. Meus queridos, o que eu tinha para passar nesses minutos hoje sobre esses três temas, eu já consegui passar. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar ou quiser contribuir, toda contribuição é bem-vinda. Bateu, eu ouvi fazer. Tá Eu não sei tranquilo, se pastor. o que estava falando. Vamos para os Vamos orar dias, então para encerrar? Vamos. Pode ser, pastor Wilton? Sua missão de novo? Amém. Vamos orar então. Não, foi muito bom, muito bem explicado. Deu para entender perfeito o que o medo faz na vida da pessoa, né? Então é muito importante. Muito bem explicado. Amém. Vamos orar então, agradecendo. Agradecemos a Deus, então, por mais essa live, né, que é muito importante, esses três tópicos aí que foi falado sobre a vida da gente, e às vezes a gente descobre que tem mesmo essas sequelas da infância, né, na vida da gente, e é muito bom a gente rever essa situação. Então, em nome de Jesus, aqui na pessoa do presbítero Dilson, agradeço a presença de cada um, né, e vamos botar mais pessoas para participar, que vai ser maravilhoso. Oremos ao Senhor. Podemos orar? Sim, podemos orar, pode orar. Amém. Deus Amém. maravilhoso. Nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, Senhor, por esse momento tão importante aqui, Senhor meu Deus, dessa live, Senhor, dessa reunião virtual, mas em espírito, Senhor, em verdade, estamos juntos, Senhor, em um propósito de aprender uns com os outros, Senhor, e que venha-nos sabedoria do trono da tua graça, para que nós podemos olhar, Senhor meu Deus, o nosso interior e todos esses impedimentos, Senhor, de medo, se tiver em nossa mente, medo, Senhor meu Deus, na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, na nossa vida espiritual, Senhor. Que esta noite o Espírito Santo possa clarear nossas mentes em nome de Jesus, e que nós podemos ser pessoas avivadas, Senhor, que nós podemos ser pessoas abençoadas, Senhor meu Deus, instruídas por Ti em todos os momentos, Senhor, todos os dias, e eu clamo a Ti nessa noite, intercedendo por cada pessoa que está presente nessa reunião, para que todos nós tenhamos uma noite de sono tranquila e repousadora, Senhor, e que a Tua palavra, Senhor meu Deus, seja o nosso alimento espiritual, em nome de Jesus. Abençoa cada família, Senhor, dessas pessoas que estamos aqui reunidos essa noite, que juntos, Senhor, nós tenhamos um propósito de Te adorar, Senhor meu Deus, Te glorificar em espírito e em verdade, Senhor, que as nossas vidas estejam diante de Teu altar, e assim, Senhor meu Deus, encerramos essa reunião, Senhor, na direção e no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, que maravilha, que bênção. Fico muito, muito, muito agradecido e lisonjeado. Parabéns, parabéns por você ter participado dessa live. Que Deus abençoe grandemente, que Deus possa continuar te abençoando mais e mais todos os dias, tá bom? Fico muito agradecido por Amém. isso. E se você tiver um tempinho ainda, se você tiver mais 8 minutos, a gente assiste um vídeo aí sobre tudo aquilo que a gente já viu agora. Ok. Pastor, obrigada também por Pronto. essa oportunidade, né? E porque por isso eu estou sendo uma